do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração, licenciada aqui no estado da Flórida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que a maioria das pessoas não sabem, mas é muito comum, que é a depressão nos imigrantes, independente se você vem para cá legalmente ou se você vem e fica ilegal depois. A depressão nos imigrantes é uma coisa muito comum e hoje é uma honra poder ter uma maravilhosa psicóloga brasileira licenciada aqui nos Estados Unidos e também a minha amiga Nájila. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, tudo bom? Oi. E, bom, a gente várias vezes já conversamos sobre isso, mas hoje a gente quer especificamente conversar sobre depressão no imigrante. O que é isso? O que é a depressão? Porque, como nós também sabemos na nossa cultura, às vezes a gente não gosta muito de falar sobre depressão e coisas do sentimento e como a pessoa se sente. Então, vamos lá. O que é a depressão? Então, a depressão é algo que não se vê. É algo que acontece intrinsecamente dentro da gente, né? E é um contraste de sentimentos. É uma mudança abrupta comparado com a pessoa que você era antes. Então, você muda completamente, né? Só que é uma mudança gradativa, ela vai acontecendo aos poucos, em que você vai perdendo, você vai se desconhecendo por pessoa, tá? Então, existem alguns sintomas característicos de depressão, que é a profunda tristeza, tá? Que dura pelo menos 2 semanas, tá? No mínimo. Tem a diferença entre tô triste, eu tive um dia ruim, e tem a depressão, que é uma tristeza profunda que dura aí no mínimo 2 semanas. Não é igual a gente, por exemplo, nossa, hoje eu tive um dia super difícil, no final do dia tô triste porque algo aconteceu, ou você num atendimento difícil, é uma coisa mais consistente, né? Ela perdura, né? Então não é aquela coisa, tô deprimida, tive um dia horrível. Sim, você deve estar super triste, entendo, um dia terrível. Mas se no dia seguinte você acorda bem, não é depressão, né? É só algo que a gente deve prestar atenção. Agora, quando persiste por no mínimo 2 semanas, é depressão. Então, assim, existem outros sintomas também, mas o principal é esse, a tristeza profunda que persiste por 2 semanas. E como que uma pessoa julga essas 2 semanas, né? Porque pode ser que no meio desse tempo, um dia eu me sinta bem, ou alguns dias eu me sinta bem, e depois venha sentir mal de novo. A gente tá falando sobre 2 semanas em 14 dias consecutivos, nós estamos falando sobre, nossa, às vezes tá ok eu se sentir um pouco melhor, mas se durante aquelas 2 semanas a maior parte for essa tristeza profunda do que não, aí sim a gente já pode também pensar ou ter essa dúvida de talvez eu esteja com depressão. Então, eu clinicamente falando, o período é 2 semanas, né? Mas eu não quero que a gente preste atenção fixe nesse número. Sim. Na verdade, eu quero que a pessoa preste atenção nas mudanças de humor, nas mudanças de comportamento. Então, o que acontece nesse período de transição que a pessoa está entrando em uma depressão clínica? Ela vai perdendo interesse pelas coisas que ela gostava. Sim. Então, por exemplo, se era uma pessoa que gostava de academia, uma pessoa que gostava de falar no telefone com a família, uma pessoa que adorava o trabalho dela, se ela vai perdendo o interesse por essas coisas gradativamente, na verdade, ela vai perdendo o propósito das coisas, tá? Essa palavra é bem forte, o propósito das coisas. Exatamente, ela vai perdendo o propósito. Então, por exemplo, se ao longo desses dias, tá, a pessoa vai notando que ela tá perdendo o interesse, tá? Ela tá tendo... Então, vamos lá, deixa eu dar um grupo de sintomas que são característicos de depressão. Então, como eu falei, a tristeza profunda, a perca de propósito das coisas. Nossa, pra que eu vou trabalhar? Não vai fazer diferença mesmo? Qual que é o motivo? De qualquer maneira, não vai dar em nada mesmo, né? Então, perca de propósito, mudanças de apetite, tá? Ou a pessoa, ela perde o apetite completamente, ou ela começa a comer compulsivamente. Interrupção também de sono, a pessoa ela deita e não consegue dormir, ou então tem aquele sono bem perturbado que fica acordando, ou o contrário, a pessoa só quer dormir.
Só quer dormir, não quer estar acordada, né? E praticamente irritabilidade também. Irritabilidade é um dos sintomas da depressão. Mas, então assim, é um grupo de sintomas, né? Então, como a gente estava falando antes, não é... eu tô deprimida, meu trabalho é horrível, tal. Mas se você ainda tá com motivação, fora do trabalho você ainda é super animada e motivada, ok, talvez não seja uma depressão, talvez seja um estresse específico. Sim. Agora, quando vem com esse grupo de sintomas, quando, como eu falei, chega mais ou menos depois de bota 1, 2 semanas, né? Que eu não quero que a pessoa espere marcado direitinho no horário. Sim, muito literal ali no pé da letra. Exato. Mas se ela tá vendo que ela tá realmente... Na verdade, se eu pudesse escolher uns sintomas para as pessoas prestarem atenção, é a perca de propósito. Ela é como se... Uma maneira que eu gosto de descrever é o seguinte, é como se a vida perdesse o gosto. Sim. A vida perde a cor, né? E só sabe isso quem já passou, só sabe o que é isso quem já passou por isso. Sim. Ou quem trabalha na área, né? Então é algo assim, consome a pessoa, né? A depressão. E é engraçado porque às vezes as pessoas acham que a depressão não é real. Você que tá achando tudo difícil e você tem simplesmente, como a gente fala aqui, suck it up. Pô, vira homem, né? Pega no peito, aguenta vai e trabalhar. Exatamente, vai trabalhar. O pessoal gosta de falar assim, não, isso daí é falta de coisa pra fazer. Isso daí é, você que não tá arrumando rumo na vida. Mas a depressão é uma coisa muito, muito real. Sim, é real e perigosa. Muito perigosa. Porque, como eu falei, a pessoa vai perdendo o propósito, né? Então, aquele ditado, como eu falei, né? Que as pessoas falam, vai trabalhar, vai arrumar o que fazer. Na verdade, cientificamente falando, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa tem um propósito, ela tem algo ali que ela foca todos os dias. Ela se investe emocionalmente e psicologicamente no que ela está fazendo. Então, quando ela perde isso, ela perde o propósito da vida. Sim. Então, não é uma questão de falta de trabalhar, falta de ter... É uma falta de ter uma paixão, um purpose, né? Um propósito na vida. E é algo perigosíssimo, muito perigoso. E como que porque você trabalha com vários imigrantes, como que é isso para um imigrante, né? O impacto do imigrante, porque quando a gente para pensar, às vezes as pessoas falam assim, tô indo para os Estados Unidos. Só que a pessoa não para realmente considerar o que é uma mudança de... Não é só uma cidade, não é só de um estado, não é só de um país, nós estamos falando, você está literalmente saindo de um continente para outro. Sim. Né? Sim. Então são várias mudanças que acontecem que podem afetar o indivíduo quando ele está vindo para cá. Então, quais são uma das coisas que você vê que afeta muito o imigrante, até mesmo a chegar nesse ponto de depressão, quando eles se mudam para os Estados Unidos? Olha, a primeira coisa é o seguinte, vamos falar de cultura, né? Os Estados Unidos é um país individualista, né? Demais. Mas eu não falo isso de uma maneira negativa, é o tipo de cultura. No Brasil nós temos uma cultura coletivista e aqui individualista. Então, o que é individualista? Na minha opinião, não vou entrar tanto nesse assunto, mas eu acho que a cultura ela vem do regime do país, né? Então, um país aqui é um país capitalista, então a cultura é baseada em produção, a conquistas, né? Então, é aquela coisa tem até um termo, né? Tempo é dinheiro. Sim, a gente fala todo tempo. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Então, o que acontece? O que eu vejo quando o imigrante chega nos Estados Unidos, né? Por mais que ele saiba que vai ser difícil, ele não tem como saber o que vai acontecer. Porque é aquela história de a gente não sente enquanto a gente não está na situação. Sim, totalmente. A gente pode visualizar algo, mas a gente não tem como sentir como em projeção, entendeu? A gente só sente, experiencia a situação quando está nela. Então, para responder a sua pergunta, uma das coisas que eu vejo, um dos maiores impactos é esse. A pessoa ela vem com, por exemplo, a meta de crescer profissionalmente. Ela atinge isso, porque esse país é um país de oportunidades. Sim, então, com certeza. Então a pessoa acaba se realizando profissionalmente, financeiramente, mas a pessoa ela talvez não preveu a falta social e afetiva. Então, as duas áreas que eu mais vejo aqui nos Estados Unidos
que o imigrante acaba sofrendo muito são nessas duas áreas, na área social e na área afetiva. E quando você fala na área afetiva, o que você quer dizer com isso? Então, relacionamentos íntimos, tá? Não somente amizades, né? Claro, social envolve amizades, mas envolve, por exemplo, grupos da comunidade, propósitos sociais, né? Mas afetiva tem mais a ver com aquelas amizades mais íntimas, um relacionamento romântico também. Então, afetivo é isso. É você sentir que tem alguém ali entendendo o que você está sentindo, o que você está passando. Quando você passa por um dia horrível com seu chefe americano, ou quando talvez você passou por uma situação constrangedora que você não entendeu, talvez o inglês. É você chegar em casa e ligar para aquela sua amiga. Nossa, amiga, hoje, caramba, que saudade do Brasil. Então, afetiva tem a ver com isso. Essa parte de amizades, relacionamentos íntimos. Emocionalmente íntimos. E, pra mim, isso ressona muito no meu ser, porque logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que eu sentia mais falta era justamente essas amizades que você sentia assim, não, esse é o meu amigo, nós nos conhecemos, conhece minha família, conhece minha casa, tem a liberdade de abrir minha geladeira, tem liberdade de chamar minha mãe de tia, tem liberdade de, né, tá ali sempre, o tempo todo. E até mesmo o ponto que você falou sobre a cultura americana, ela nem sempre é nesse nível de, pô, chegou no final de semana, sextou, vamos sair. Sim, tem isso, mas talvez o sentimento ali do grupo não é igual. Gente, não é igual, vou te falar. Porque eu tenho meu grupo de amigos americanos e eu tenho meu grupo de amigos brasileiros e a farra é completamente diferente. Sim, sem querer te cortar, mas eu vi um vídeo essa semana, né? Besteira, claro, né? Mas eu vi um vídeo de a diferença entre o aniversário brasileiro e o aniversário americano. Oh, meu Deus. O aniversário americano, né? Aquele happy birthday to you, todo mundo quietinho, composto, né? Super, com a compostura bem regrada, né? Na festa brasileira, aquela festa, aquela fada, todo mundo cantando no tom errado. Não, e tá tudo certo. Tá tudo lindo, maravilhoso. É aquela baita daquela festa maravilhosa. Exatamente. Até mesmo para as pessoas que perguntam, gente, não, aniversário americano não tem docinho e não tem salgadinho. Não. Você não passa fome. Exatamente. Mas assim, a comida talvez não tenha sal. Mas, assim, enfim, é interessante ver, porque as pessoas não imaginam que esse nível de diferença vai realmente impactar você no final das contas. Sim. Você acha assim, uma pessoa que faz amizade fácil. Não, tá tudo bem, vou fazer amizade, vai estar tudo certo, mas você tá acostumado com um padrão de amizades que é completamente diferente daqui dos Estados Unidos. Exato. E a parte... O que acontece? O que a cultura... E parece até que a gente tá falando assim com um tom negativo da cultura americana, né? Não. Mas not at all, é só diferente. Não, nem um pouco. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho sensacional da cultura americana, né? Foi uma das primeiras coisas que eu tive dificuldade também, mas é uma coisa que hoje, como psicóloga, eu prezo, apoio e na verdade, assim, não vejo nenhuma outra alternativa. O que acontece? São os limites. A cultura americana, ela ensina limites. Limites sociais, né? Que a gente do Brasil ou de outro país coletivista acaba sofrendo um pouco. Mas o que é aquilo? Por exemplo, você não aparece na casa de alguém, como você falou, aqui a gente não aparece na casa das pessoas sem avisar. Por exemplo, até na rua, a gente andando na rua, tem alguém com um neném, igual no Brasil, né? A gente chega, nossa, que lindo, que neném lindo, a gente vai tocando, vai abraçando. Aqui não é assim. Você pode até chegar perto, dar uma olhadinha, mas não encosta. Pra encostar, você vai até mesmo com os meus cachorros. Eu tenho 2 pitbulls lindos, maravilhosos, vocês vão ver eles qualquer dia desse que eles vão vir. Azul. Exatamente, os meus 2 negões. Mas as pessoas, quando chegam, já querem tocar no cachorro. Quando é de cultura coletivista. Ai, que lindo seu cachorro. O americano, posso te falar, 9 de 10 vezes vão chegar e vão falar, posso tocar no seu cachorro? Eu posso me abaixar e conversar? Especialmente porque eles são pitbulls, né, gente? Então, quando se aproximar, por favor, peço pra tocar no cachorro. Mas isso sim, isso reflete, isso é o simbolismo do que a gente tá falando. Simboliza o que a gente tá falando. A parte do limite, né, que a gente chama de boundaries, são os limites sociais. Então, o imigrante que chega do Brasil, por exemplo, ele não tem como, ele sabe que vai ser diferente, mas ele não prevê
Ele não tem noção, sem culpa, né? Porque a gente não vê o futuro, mas ele acaba não entendendo o impacto que isso vai ter no dia a dia. Principalmente nos momentos difíceis, entendeu? Nossa, sim. Então, eu acho que é isso. O imigrante, ele acaba não vendo o efeito que a parte... Como que ele vai sofrer? Ele prevê a parte profissional. Sim. Mas ele acaba não prevendo a falha no lado social e afetivo. Que acontece. Como você falou, até com imigrantes que já moram aqui há muito tempo. Sim. Porque se você vem de uma cultura onde você teve a sua formação toda, acadêmica, psicológica, emocional, num país coletivista, né? No Brasil, por exemplo, você chega aqui e realmente não é mais... Não é a sua base vai ser sempre a sua criação. Sim, totalmente. E até mesmo... Você provavelmente pode se comunicar com isso, que é a mesma coisa que você comunica pra mim, que eu já tô aqui nos Estados Unidos há 20 anos. E mesmo tendo uma vida agitada por conta da minha profissão e tudo mais, você ainda assim sente aquela falta de um churrasco na casa da avó no final de semana, ou vamos sair com os primos pra assistir um filme, alguma coisa. Então... Mais uma vez, 20 anos nos Estados Unidos, e pra mim, mesmo com todas as coisas que eu amo da cultura americana, eu preciso ir pro Brasil, no mínimo uma vez por ano, pra sentir aquele calor da nossa cultura, pra colocar as coisas no nível certinho, pra dar um recharge, né? Pra dar uma recarregada. Né? Exato. Sim, eu também, eu tô aqui desde criança, né? Então, posso falar que toda a minha formação adulta, acadêmica, toda foi feita aqui nos Estados Unidos, né? Acho que a gente veio aqui pra cá na mesma idade, 11 anos. 11 anos. Então, o que acontece? Eu também, até hoje, entendeu? Eu sinto essa falta, né? Então, assim, para responder suas perguntas, o que o imigrante pode fazer? Eu acho que a melhor coisa que o imigrante pode fazer quando ele vem pra cá é entender o seguinte, que aqui não vai ser igual ao Brasil. Aqui não vai ser igual ao seu país, tá? A adaptação, ela vai acontecer. Você vai se adaptar a esse país. Vai ser lindo. Você vai criar uma vida maravilhosa. Você vai encontrar propósito aqui. Mas a questão é o seguinte, é entender que a adaptação não é substituição. Perfeito. Exato. Você vai vir pra cá, você não vai substituir essa cultura com a sua do Brasil. Você simplesmente vai adaptar costumes, valores novos. Então você vai ser, como é que fala? Bidimensional. Você vai falar português, vai ter a cultura brasileira, mas vai aprender a falar inglês, vai ter a cultura americana também. Então, desde que você entenda que você vai ter que abrir um espaçozinho para isso, sem descartar a cultura brasileira, vai dar certo, né? Outra coisa que eu acho muito, muito interessante, a pessoa já vinha aqui com um plano de fazer isso. Vim com a meta de, sim, conquistar suas metas profissionais, mas também criar vínculos. Então, sim, por exemplo... mais importante. Exato. Então, desde o Brasil, já pode começar a entrar em contato, por exemplo, com grupos brasileiros no Face, igrejas brasileiras. Se você conhece algum amigo aqui, algum parente, entrar em contato, mesmo que a pessoa não seja tão solícita, por exemplo, a partir dessa pessoa, procurar. Então, o investimento, ele tem que vir no lado profissional, mas também no lado afetivo, emocional, para você ter esse... para você também, como é que fala, suprir esses lados, que são importantíssimos, né? Principalmente no Brasil, que, como você falou, a parte da depressão, saúde mental, ainda é um tabu, entendeu? E é importante a pessoa entender, até mesmo como a gente falou, que tem um efeito para crianças, né? E quando você tá vindo como um pai, o quanto mais cedo você começar a trabalhar nesses pontos que vão ser pontos quando você vir para cá, também vai ser super de ajuda pros filhos, porque mesmo a gente vindo pra cá cedo, né, porque a pessoa acha, veio pra cá com 11 anos, não vai fazer diferença, vai se acostumar, vai se adaptar, não substitui a cultura que a gente já teve até aquele ponto da nossa vida. Sim, sim. E na verdade, assim, até com... Eu sou mãe também, né, então eu entendo, mas o que acontece com criança? Um dos erros que eu vejo com imigrantes também, um erro não vou usar essa palavra, mas uma das observações que eu quero fazer também é o seguinte, é que às vezes os pais trazem a criança e eles não preveem que a criança vai se adaptar e se aderir à cultura americana antes dos pais.
Então, o que acontece? Sim. A criança começa a falar inglês dentro de casa, a criança começa a querer fazer coisas que o pai não entende, não faz parte da cultura que veio. Entende, exato. Então, aí existe aí acaba acontecendo um choque cultural lá fora e dentro de casa. Então, tem esse lado das crianças também, entender que cada um dentro da família, por exemplo, se você for emigrar aqui para cá com a família, é entender que talvez cada membro da família vai se adaptar em níveis diferentes, em velocidades diferentes, né? Não, totalmente. E esse assunto a gente pode ficar aqui falando por dias, porque, mais uma vez, é uma coisa que super afeta o imigrante e é uma coisa que às vezes as pessoas não param para realmente considerar. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter que ter várias outras vezes para realmente entrar a fundo e conversar até mesmo com métodos ou então mais dicas para pais, mais dicas para adolescentes, mais dicas para adultos nessa adaptação dos Estados Unidos. E assim, para finalizar aqui, eu gostaria de falar muito, 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 muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, porque, como a gente sabe, tempo é dinheiro, então é uma correria. E também pra gente que tem família é uma correria. Mas obrigada por abrir esse tempo para estar aqui com a gente. E, mais uma vez, obrigada, sim... Não, você sabe que você é a minha favorita, então... Mais uma vez, gente, se inscrevam aqui no canal do Imigrante USA para mais dicas e informações sobre imigração. A gente sempre vai ter convidados ilustres como a doutora Nájila para vir aqui com a gente, dar dicas para as pessoas que estão aqui e pessoas que estão pensando em vir para os Estados Unidos. Se inscrevam no nosso canal, nos seguem nas redes sociais, salvador.law. E se você quiser marcar uma consulta para conversar sobre as suas chances, possibilidades nos Estados Unidos, o nosso número é 954-773-8175 ou por e-mail na info@salvadorlawpa.com e mais uma vez nas redes sociais salvador.law. Muito obrigada e a gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. Obrigada.